Amém. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nem é preciso falar que é música de alegria, né? Mas estou muito grato a Deus. E quero agradecer a Deus, porque a morte dele não foi em vão na minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de salvação aí. Se você ainda não tem a certeza da salvação, hoje é dia, porque Ele está voltando. Os tempos estão indo rápido. Eu agradeço a Deus por ver vocês todos. Se eu falar o nome de algum, esqueço outro, mas eu quero dizer que sou grato a Deus de ver vocês. Sou grato a Deus, porque até que o Senhor nos tem ajudado. Glória a Deus. Eu quero encorajar você, jovem, a ficar firme, a não balançar. Aleluia. Porque as ciladas são grandes e muitos têm se desviado, mas a promessa do Senhor é para aqueles que chegaram até o fim. Amém? Quero convidar o pastor Bispo Bruno para estar orando e agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor abra o nosso coração para que nós venhamos receber uma semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, não somente ouvir, mas praticar aquilo que vamos ouvir. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós ainda hoje, e Ele vai usar o seu servo para nos abençoar nesta noite. Vamos ficar em pé, aqueles que podem, vamos agradecer a Deus. Diante de Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade tão rara. Obrigado, Jesus, por todos que estão aqui, Senhor, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas irmãs, pelos irmãos. Muito obrigado pelo povo de vida, pela salvação, por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. E agora, Pai Santo, nós oramos para que o Senhor venha falar no nosso coração, venha semear no nosso coração uma semente da Tua Palavra, porque aquele que semeia, semeia a Palavra, e nós vamos receber ela nesta noite. Usa Teu Filho, Senhor, com intrepidez, para nos abençoar nesta noite, que tudo que não vem de Ti seja reprimido em nome de Jesus, para que nós possamos não somente ouvir, mas levar para casa e praticar essa palavra, em nome de Jesus, com a igreja, nosso amado Cristo. Amém? Glória! Pode sentar, irmãos. E mais? O que mais me impressionou, embora seja um congresso de jovens, mas eu vi toda a igreja envolvida. Vi todo mundo, desde a portaria, teatro e todo mundo. Vamos aplaudir Jesus, isso é difícil de ver. Nós vamos dizendo glória a Deus. Glória a Deus! Vai, vai! Vai, meu irmão! Vai, glória! Glória a Deus! Eu vou pregando aqui, você me ajuda dando glória aí, porque nós temos uma história muito linda. Primeira denominação pentecostal datada no mundo. Pastor Alexandre, eu brinco com alguns irmãos meus assembleanos, ele fala, nós falamos em línguas. Eu falo, quando vocês começaram a falar em línguas, nós já profetizávamos, antigo a gente já. A gente está pelo menos uns 30 anos na frente desse movimento pentecostal. Glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente de Deus pode acontecer aqui. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu me batizei aqui. Quando eu fui líder de jovens local, eu preguei aqui. Quando eu fui líder de jovens de distrito, eu preguei aqui. Quando eu fui líder de jovens estadual, eu preguei aqui. Líder regional de jovens, preguei aqui. E hoje, como
diretor, na posição de diretor nacional de jovens, também está aqui. Isso é bom. Você ter a sua história, ter as suas raízes. Não tem homem sem história e nem história sem homem. Eu queria perguntar, o que você está fazendo com a sua história? Getsemane é o lugar onde Jesus chorou, orou, onde ali o azeite é prensado, é feito. E a gente precisa entender uma coisa: não vai ser fácil, mas Deus chama pessoas. Deus chama pessoas simples. Eu penso uma coisa, bispo humilde: se Deus usa um cara igual eu, Ele pode usar qualquer um. Ele pode usar qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Eu queria compartilhar um texto com vocês. Quando nós recebemos a IDB Jovem, Bispo Paulo, hoje nosso supervisor regional, ele fez com maestria 8 ou 9 anos que ele trabalhou com a IDB Jovem. E é legal pegar um ministério que está começando, não um negócio que já está pungente. Eu fui diretor de filhos de pastores por 2 anos. Foi top, não tinha nada, você estava começando a fazer as coisas. Mas pegar algo já acontecendo dá um pouco mais de trabalho. E aí nós fizemos o mês da juventude, ia fazer o mês da juventude naquele ano, e eu comecei a orar. Falei, bom, primeira semana é a semana de jejum e oração, a segunda semana é a semana de evangelismo, a terceira semana de artes, e a quarta semana era a semana de missões. Eu falei, não, já tem departamento de missões que em novembro vai lembrar a gente do Missões E10. Então, eu comecei a orar pedindo para Deus uma estratégia. E Deus me deu a direção sobre vocação ministerial. E quando veio isso no meu coração, mas veio muito forte, e eu comecei a compartilhar por onde eu estava passando, e deu certo. Primeiro ano eu comecei a receber dezenas de mensagens de jovens falando para mim, Bispo Bruno, a gente descobriu que tem chamado. Não sei se não era um tema muito falado, mas eu lembro que na minha época era direto, vem aqui na frente, você tem chamado para qualquer coisa. E a gente ia receber oração e se sentia assim, animado para fazer as coisas. E parece que depois foi acomodando os negócios. Não, sai domingo, tá bom. Não, ora por mim lá, pastor. Você vai aqui, que eu cuido de oração aqui? Terça e quinta, ora lá por mim, pastor, para ver se Deus faz alguma coisa por mim. E assim foi. Muito obrigado, meu irmão. Por muitos anos. Você fica quieto. E aí por muito tempo foi falando sobre isso. E com essas mensagens eu liguei para o bispo divino, né? Porque eu falei, bispo, o povo está querendo esse negócio de vocação ministerial. Eu já tinha tudo na minha mente assim. Dele não, fala para o povo estudar. Eu falei, ô bispo, a gente pode fazer um curso de teologia básica para jovens e ser reconhecido pela igreja? Fala com fulano, fala com ciclano. E a gente foi fechando o cerco em todo o Brasil. Supervisores regionais apoiando. E pastor Alexandre, hoje a gente está com 137 jovens no Brasil matriculados. Aplauda Jesus, irmão. Um curso básico em teologia. Então, quem quer fazer a obra de Deus, prepare. Então, vamos compartilhar um texto aqui das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 1, versículo 8. Que bom, essa versão mesmo aqui é minha. Portanto, não me envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus,
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada por Cristo desde os tempos eternos. Glória a Deus. Tem Bíblia? Levante sua Bíblia comigo, meus irmãos. Se o seu celular contém Bíblia, liga a luz dele e diga assim: esta é a minha Bíblia. Não, que vergonha. Os crentes não querem mais levar a Bíblia para a igreja. Rapaz, assim, ó. Calma aí, irmão. Levante sua Bíblia bem alto. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. E eu posso fazer o que ela diz que posso fazer. Hoje eu serei profundamente tocado pela palavra de Deus. E a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, meu Deus. Texto, e a gente vê o poder de Deus. Paulo, quando ele escreve esse texto, é como se ele estivesse ali no Getsemane também, porque Paulo estava preso. E eu pergunto, por que qualquer coisinha hoje abate a gente? Escrever um texto sagrado, uma carta, na época que Paulo escreveu, era muito caro. Que Paulo se dedica em escrever a carta para o filho na fé, simplesmente para animar. Ele fala da santa vocação. Glória a Deus. Eu tenho certeza de que Deus chamou pessoas para fazer coisas extraordinárias. Eu lembro, no Nova Cidade, pastor Jess, você tem que ir para o seminário, menino. Você tem que estudar a Bíblia. Olha, eu acho que Deus vai fazer uma coisa grande com você, incentivando. O que aconteceu com a gente não está mais incentivando uns aos outros? O que está acontecendo que a gente não está incentivando os nossos irmãos a fazer coisas extraordinárias? Sabe uma coisa que eu amo na Bíblia? Que a Bíblia é um livro aberto sobre história de pessoas, sobre vidas de pessoas, pessoas que eram terríveis, pessoas que eram más, pessoas que seguravam a roupa, as túnicas daqueles que apedrejaram os nossos irmãos, de pessoas que, você vai ver durante a pregação, pessoas más, mas pessoas que foram renovadas pelo poder de um Cristo ressurreto em sua vida, pessoas que foram transformadas, que outrora eram más. A Bíblia não esconde a história de ninguém, ela conta, é óbvio, né? Um dia eu convidei um amigo meu, o pastor Alexandre, para pregar lá. E ele, gente boa demais. Ele foi muito envolvido nesse negócio de droga. E o cara era um ganhador de alma lá. Eu falei, vai lá dar um testemunho lá, né? Do que você, desse processo de conversão seu. Acho que vai edificar muito a vida dos jovens. Aí ele já começou, olha irmão, eu era muito ruim, eu traí a minha esposa, não é amor? Aí eu falei, poxa, começou mal, mano. Vai lá. Daí depois ele contou, foi muito legal a história dele. Mas tem coisa que a gente tem que ter vergonha que a gente fez. E graças a Deus já está na cruz de Cristo. O texto de Efésios 2,8 vai dizer: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não é de vocês, é dom de Deus. A graça que alcançou a tua vida. Hoje você está aqui desfrutando de um tempo tão maravilhoso como esse, e tem pessoas que ainda nem conhecem Jesus. Se você vê a história, por exemplo, de um jovem como Sansão, que tinha um propósito na vida dele, ele ia ser um salvador, ele ia ser alguém, e assim foi também, mas ele tinha algumas restrições. Podia cortar cabelo, não podia beber bebida forte, né? Não podia chapar, né? E tinha que casar com o povo dele. O cara quebrou todas as regras, quebrou o voto de Nazireu, cortou o cabelo, cedeu à tentação com Dalila. Só lembrando, Dalila, ela era do povo filisteu, o povo de Deus não se misturava, eles eram inimigos. E olha só,
daqui a pouco ele conta o seu segredo, ele desrespeita os pais, ele se casa com uma mulher filisteia. Que história triste de Sansão. E era para ele ser olha, para você ter ideia, pegar uma raposa é difícil. Ele pegou um monte, amarrou e jogou lá no meio da seara, botou fogo em tudo. Era um camarada que era para ser usado poderosamente. Ele era um fanfarrão. Chegou um dia lá, pegou a porta, saiu arrastando. Ele catou um queijo de jumento, saiu arregaçando todo mundo. Olha a força descomunal que esse cara tudo queria brigar. O cara tudo arrumava briga, tudo arrumava uma tretinha. Tem gente assim, você briga, tudo que é brigar. Tem gente que não sabe ficar em paz, de boa. Salmo 133. Com pão e com flavé, que os irmãos vivem em união. Em comunhão. Sansão era um camarada que podia fazer grandes coisas para Deus em vida. Você já leu aquele texto que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos? A expressão mais original é: como é penoso para Deus essa situação. Porque tem gente que poderia ser tão usada por Deus, mas é tão briguento. Aí daqui a pouco você sabe a história. Sansão toma um pau, fura os olhos dele,